Bom dia, Ana. Bom dia, querido. Tentou avançar, não conseguiu, ficou bravo ali com o próprio erro também. Agora sim, 46 minutos de final de primeiro tempo. Por enquanto é isso, o Fone Sport, a primeira etapa finalizada e vai dando Brighton, jogando dentro de casa contra o Manchester United 1-0. Vai chegar a 6 pontos, né? Liderar a Premier League. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, não sai daí. É rapidinho e é vive o esporte. Sua nova experiência em apostas online está aqui. O jogo fica mais divertido com as flashbacks da Novidade. Com mais de 150 opções de apostas por partida. Ouço. Consigo ouvir. Não, tem nada a ver com isso aí, não. Não consigo ouvir aqui. O som tá ok? Tá, aparentemente, ó. Clica ali no som. Aqui, ó. Já cliquei. Me escutam? Estou ouvindo agora, Paulo. Não estava te ouvindo. Ana, seu microfone está aberto, Ana. Pera. Vamos lá então, pessoal. Qualquer coisa, todo mundo está me escutando, não é isso? Ok. Vamos lá. Vamos começar com a nossa organização anatômica e funcional dentro da patologia clínica, emocional, fusiva, da educação inclusiva, tá? Mas para nós conhecermos um pouquinho dessa organização, tá? Vamos conhecer como é que a anatomia humana, a biológica, ela é responsável por fazer essa divisão, tá? Na anatomia, a gente tem aí o sistema cardiovascular, que vai falar sobre a estrutura das artérias, do oxigênio, da respiração carbônica, da respiração oxigênica, enfim. Do que nós estamos fazendo hoje, que é o sistema nervoso, que a gente vai trabalhar bastante, do sistema respiratório, o digestivo, o esquelético e o muscular. Na anatomia, tá? Quando a gente fala dessa forma anatômica, elas estão divididas, tá? Dessas 6 partes, tá bom? Que essas 6 partes incluem, tá? Muito dentro do processo de investigação de um TEA, de um TOD, tá? Dessa parte toda tem essa mobilização, porque ela faz parte de um conjunto. Começando por aqui, ó. Bom, a funcional, ela está junto com a anatômica. Por que ela está junto com a anatômica? O que eu percebo aqui, meninas? Quando eu pego o meu mouse e eu pego essa escrita aqui. Essa escrita aqui, ela é o quê? Primária. Uma escrita primária. A tonicidade dessa criança, ela não está apropriada para pegar o quê? O lápis. Então, eu vou pegar, olha aqui, a biologia na anatomia, tanto o sistema muscular, tanto o sistema esquelético, eu vou trabalhar a respiração, eu vou trabalhar o sistema nervoso e eu vou trabalhar também o sistema cardiovascular. Quando o simples fato de uma criança estar fazendo esses rabiscos
nós estamos vendo aqui como a anatomia ela é conjunta dentro de todas as partes. No sistema digestório, nós vamos ver daqui a pouco como que ele vai interferir e fluir para que essa criança possa escrever ou ela possa fazer as suas funções executivas, tá? Na realidade, quando a gente fala função executiva e anatômica, nós vamos pegar os músculos e dentro desses músculos nós vamos ver as funcionalidades que cada um vai ter dentro da sua eficácia, ok? Qual é a divisão anatômica que nós vimos e hoje nós vamos trabalhar hoje ela mais fragmentada? Bom, eu tenho o sistema nervoso central e periférico, que foi falado bastante na minha aula passada, e vamos dar uma relembrada. Bom, o central, ele vai trabalhar com o cerebelo, que é responsável pelo nosso equilíbrio, com o tronco encefálico, desculpa. O encefálico a gente vai trabalhar hoje bastante ele, tá? Que ele vem junto, né, no meio da medula espinhal, ok? E o periférico, que nós vamos ver o glândulos, que é daqui a pouco, os nervos e principalmente, tá, as terminações nervosas. Meninas, esse slide vai estar disponível para vocês, tá bom? Então não tem necessidade de ninguém tirar foto, ninguém ter que anotar rápido. Vocês podem ficar tranquilas que eu vou disponibilizar esse slide desse da última aula para vocês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse processo de como a parte anatômica e funcional ela trabalha dentro da anatomia, tá? Do nosso ser. Vamos lá. Primeiramente, o nosso cérebro contrai a pupila para ter, assim, a sua visão. Nós temos também aqui, aí eu vou dar o nome dentro da cervical, tá? Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó, sistema nervoso, ok? O sistema nervoso que vem do cérebro quando a pessoa perde, tá? O seu lado de locomoção, quando ela leva principalmente um tiro, né? É justamente porque ela perde toda essa mobilidade de comunicação com o corpo. Há um extraviamento sobre todas essas bainhas que nós damos o nome de nervos dentro da parte da anatomia. A estimulação da salivação, ela é muito engraçada, porque quantas das vezes a gente lembra de algo alimentar, lembra, a gente não cheira, a gente não vê, tá? Todavia, o que acontece? Começamos a salivar, começamos a sentir, por quê? O cérebro armazenou o cheiro, o sabor e, ao mesmo tempo, toda a codificação que tem a parte estimulativa da palatabilidade que você tem, ok? Quando nós chegamos aqui próximo do bulbo, tá? Nós temos aqui os batimentos cardíacos, nós temos os pulmões, nós temos o fígado e o estômago, justamente que vem toda essa parte, tá? Por isso que tem pessoas, eu já ouvi dizer, que perdem o processo alimentar, não quer mais comer, etc., justamente porque ficou brincando muito com a cabeça, ficou brincando na nuca. Então, nunca se deve, na hora da alimentação, de uma respiração, de um processo digestivo, fazer qualquer movimentação, porque o bulbo, juntamente com a cervical, ela está fazendo toda essa parte, tanto frontal quanto extracorpal, tá? Que vem para fazer esse condicionamento. E mais abaixo, no cóccix, né? Nós temos a ereção e nós temos a bexiga, tá? Lembrando que mais acima, tá?
na parte central, nós vamos ter tudo isso novamente, tá? Dessa parte que vem, mais ligado, ok? Então, nós temos de início ao fim frontal, e nós temos também na parte de trás, início e final, toda essa parte da anatomia funcional dos nossos órgãos. Esses órgãos, eles são involuntários. Os órgãos involuntários são aqueles que nós não temos menor afeição de fazermos, como mão, boca, cheiro, etc. Eles são internos e eles funcionam por si mesmos. Vamos dar uma olhadinha isso aqui na prática? Vamos lá. Eu tenho aqui temporal, frontal, e olha aonde que vai descer, tá? Justamente a anatomia, tá? Para se comunicar com o cérebro. Nós vamos falar dessa glândula aqui que está sublinhada daqui a pouco, tá? Mas eu queria que vocês vissem, essa foto é uma foto verídica, não é uma foto desenhada. Esse cérebro, tá? Ele ainda está oxigenado, olha aqui, ó, com as suas terminações. Aqui nós temos o miolo, que na aula passada vem lá dos antigos, não tem miolo. Olha aqui o miolo neurocerebral, ok? E nós estamos vendo bastante ainda sangue, tá? Todavia, olha aqui, eu estou vendo ausência do sangue, é óbvio, tá? É por isso que só se dá a morte da pessoa quando este camarada aqui não tem mais nenhuma correspondência. Porque vocês veem, mesmo após a morte, ok? Ele ainda continua circulando sangue, porque isso é muito comum, mas aos poucos vai desaparecendo, mas é essa parte central aqui que chega até o nosso final da nossa medula, aonde nós temos aí esse lado primor do nosso encéfalo. Até aqui tudo bem, meninas? Bom, como eu falei para vocês, tá? Mais uma vez, olha aquela membrana que reveste, que nós temos 3 membranas que reveste o cérebro. Esse cérebro ainda está revestido pela membrana. Bom, quando eu falei que nós iríamos falar, é do glossofarígeno. É a palavra que faz a direção periférica do sistema nervoso. Então, quando você sente cócega, quando você sente frio, sente calor, é graças a essas terminações que levam para esse tronco, ok? Justamente para comunicar as sensações térmicas que nós temos dentro do nosso aparelho nervoso. Então, ele vem falando justamente sobre tudo isso, pessoal. Então, há uma comunicação neurocerebral. E essa comunicação neurocerebral aqui, que a gente vai ver e vamos fazer a propagação dela dentro da nossa área, ok? Eu trouxe para vocês e gostaria que vocês trouxessem para a realidade de vocês, apesar de ser um texto grande, tá? Tudo aquilo ligado ao cérebro, as pessoas têm mania de falar determinadas coisas, mas acontece dentro deles. Como, por exemplo, falam que é frescura do autista, só que não é frescura, é uma seletividade alimentar que a gente vai bater isso daqui a pouco. A gente escuta muito, é preguiça. Não é preguiça. Ele tem uma disfunção executiva. Ele tem nojo. Mas ele tem nojo da caneta. Opa, é um transtorno do processamento sensorial. Será que essa caneta ela está trazendo para ele, ou para mim, é algo escrito? E para esse paciente? Ele é obcecado por boneca, ele é obcecado por carrinho, não é obsessão, é hiperfoco. É chatice, não é chatice, é uma rigidez cognitiva. Tudo isso naquele lombo que nós vimos que vai até o cérebro.
Ele não tem empatia, ele não fala comigo. Alexitimia. Tem dificuldade em entender os sentimentos alheios. Ele não entende o que eu estou falando, ok? A dificuldade de entender os sentimentos alheios, tá? É justamente essa falta de empatia que ele tem. Aí as pessoas falam, ele é antissocial. Aí eu tenho duas palavrinhas aí, em inglês, que é o shut down, tá? Malcriação, meltdown. E a gente vê falar muito aí, é birra, que eu falei agora com vocês sobre esse programa de televisão. Não é birra, pode ser uma crise. Ele não tem um dicionário, ele não sabe falar, ele pode ter uma disgrafia. Ele não se trabalha bem com os números, a matemática não entra na sua cabeça. Ele é burro, não é burro, é uma descalculia. Ele não lê direito, ele lê soletrando. Tem palavras que ele pula, é uma dislexia. Quando você vê, estou zumbando, repetindo toda hora aquela coisa. Tia, eu posso falar isso? Tia, eu posso falar aquilo? Tia, quando o seu paciente vê muita a repetição, ecolalia, ok? Eu acho que ele é esquisito. Ele faz alguns traços que não são muito bons. Estereotopia. Eu não gosto de você. Ele fala na cara, tá, gente? É a dificuldade da socialização. É mimimi. Isso aí é mimimi. Só para lembrar que não é mimimi. É uma tentativa de conscientização para ensinar que existem direitos garantidos para esses aprendentes ou pacientes que vêm. Então, as comorbidades do autismo, elas estão, vocês percebem aí, hiperfoco, disgrafia, descalculia, ecolalia, está tudo ligado ao fator neurocerebral, tá? Depois, peguem com mais calma, tá? E destrinchem essa parte, que essa aí é muito importante para o cotidiano e a vida diária de vocês, tá bom, meninas? Vamos falar um pouquinho da seletividade alimentar. Isso pode chegar como um grande impasse, tá? No modo que venha para vocês, a mãe chega e fala, ele só come arroz, feijão e ovo. Ele não come frango. Ele não come carne. Ele não come outras coisas. O que é essa seletividade alimentar? O transtorno do espectro autismo tem um paladar muito restrito. Por quê, pessoal? Deixa eu voltar aqui para vocês. Essa comunicação aqui falou para esse lado temporal e lombal que só pode comer peixe, só pode comer ovo. E você pode ver que o autista, ele tem uma característica muito importante, que ele fala assertividade. Ele não fala com dúvida. E essa dúvida fica por nossa conta. Então, houve uma cognição, tá? Para fazer justamente essa parte neurocerebral para essa criança só comer frango. Como é que eu faço diante da minha clínica para que essa criança possa ter uma ramificação, tá? Isso é, vários outros alimentos para ser trabalhado, porque ao longo do tempo isso pode causar prejuízos para ele, pois afinal de contas ele vai ter as necessidades restritas que os alimentos providenciam no nosso corpo, pois afinal de contas ele é categoricamente arroz, feijão, vamos colocar ovo. Ele não come outra coisa, tá? Como é que ele começa? Primeiramente, isso aconteceu em Santa Catarina, isso é verdadeiro.
Liguem o microfone de vocês, por favor. Olha essa pizza. O que vocês acham que essa criança ela tem? Seletividade de quê? Pizza tá só a massa, é isso? Ela tem seletividade de quê? Não, a pizza é só massa? Só a massa da pizza? Observe aí, vamos lá. Dá uma olhadinha nessa imagem. Isso aí é fato verídico, tá? Isso aí não é... Isso aconteceu em Curitiba. Ah, eu acho que a pizza tá virada para baixo. A criança não viu ali. Tá virada para baixo, Amanda? Não. Ela é só a massa. É só a massa. Foi pedida só a massa para ela, pela restrição alimentar. Ela não comia as outras coisas. Exatamente. Ela só queria comer pizza, mas só a massa. A pizza dela não vem queijo, não vem mussarela, não vem ovo, né, como é o caso da portuguesa. Ela justamente é só a massa. Olha que interessante que essa pizzaria ela se adaptou à seletividade alimentar dessa criança. Podem fechar o microfone, meninas? Olha que interessante, tá? E como é que eu vou fazer, eu enquanto neuropsicopedagogo, tá? Como é que eu vou fazer, se for o caso, gradativamente eu vou colocando um pedacinho pequeno, escondido, tá? Para que ele possa sentir somente o sabor, mas não em grande proporcionalidade. E isso se eu tiver que trabalhar a pizza, tá bom, gente? É só um exemplo, tá? Se eu tiver que trabalhar a pizza e eu quero trabalhar o presunto, eu quero trabalhar o queijo, eu quero trabalhar o recheio, enfim, eu aos pouquinhos eu vou gradativamente, porque com eles não é de uma vez só, tá? Eu vou gradativamente colocando aquilo que me insere. Não tem muitas mães que colocam beterraba no feijão? Porque a criança ela precisa de ferro e os nutrientes, mas ela não come. É mais ou menos desse estilo aí, tá? Eu escondo um pouquinho, mas, Paulo, eu quero que meu filho seja sociável para chegar numa pizzaria e ele comer a pizza igual. Peraí, gente. Eu escuto muito isso. Eu preciso respeitar o momento do meu paciente. Eu preciso respeitar o momento do meu filho. E eu preciso conscientizar essa família que é no tempo dele que ele vai ter a pizza do jeito que todo mundo. Porque para os pais isso parece assim um grande transtorno. Meu filho é diferente. Porque imagina, a pizza linda, todo mundo comendo, e numa pizzaria ele comendo a pizza assim... O pai fica justamente, meu filho é diferente, meu filho é normal, aí vem aquelas frases que, infelizmente, dá uma tristeza grande. Então, nós precisamos formar tijolinhos, ok? E nesses tijolinhos, poder trabalhar fragmentadamente, temporariamente, no tempo certo e exato, que esse aprendente venha trabalhar o apetite dele, ok? Bom, nós temos aqui para a área clínica, isso é muito importante. Não sei se a visualização é boa para vocês aí, mas acredito que sim. Isso aqui é feltro, ok? Então, eu começo numa imagem ilustrativa. Eu tenho frango, arroz, salada e feijão. E eu vou pedir para ele, em cards, para escrever... Gostei, não gostei, bom ou ruim. Eu conversei com o Alexandre, e acho que ele passou aí para vocês do grupo, uma caixa de Piaget, onde justamente isso, tá? A gente tem um acesso, porque a gente pode fazer desse modo, ou a gente pode fazer do outro modo também, que Piaget passa para a gente no seu campo de 4 estágios. E nesse aqui seria o pré-operatório. O que é o pré-operatório? É onde a criança está ainda em condições
de fazer o lado demonstrativo e fazer a imersão para si mesmo, tá? Então, eu posso trabalhar imagens ou posso trabalhar, tá bom? Essa visualização. Sabe por quê? O autismo, ele tem vários condicionamentos, tá? Para ter as suas dificuldades de conhecer. Eu não vou ler todos, tá? Vou pegar só alguns pontos. Vamos lá. Luz me incomoda. Tem autista que não gosta de ficar na luz. Pareço não sentir dor, porque eles não exprimem os seus sentimentos. Eles guardam para si. Gosto de andar nas pontas do pé. Autismo gosta muito. Olha aí, ligado ao sistema nervoso. Ele gosta de ficar... Ele arranca os botões. Ele fica apegado aos brinquedos. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, conhecer todas essas individualidades do autismo traz para a gente conhecimentos do modo seletivo dele. Nós vamos ver daqui a pouco ruídos e sons, como que isso incomoda. Agora, no lado visual, tá? Olha como é que ele vê a seletividade da comida. Você colocou esse prato de comida para o autismo, o exemplo. Só que olha como é que ele vê, pessoal. Isso chama seletividade palativa. Você colocou a linguiça, você colocou o feijão, tudo bonitinho. Você percebe que é uma arrumação do prato e é uma prataria bonita, né? Linda. Só que na visibilidade dele, ele está vendo um ovo, ele está vendo tudo mexido. Você, olhando os dois pratos, te atrai o prato da esquerda? Não. Mas a mãe fala assim, mas eu coloquei, Paulo, tudo bonitinho, olha, Paulo, eu tirei a foto, Paulo, ó, tá vendo? Eu fritei a linguiça, eu coloquei um pouco de cebola, eu coloquei um feijão diferenciado, eu fiz um arroz soltinho, mas olha como é que ele tá vendo a comida. Ele vai comer? Nunca. Ele não vai comer, pessoal. É aqui que está a visibilidade que atrai o cérebro para ele falar, eu quero comer ovo, eu quero comer carne. Que quando ele vê a imagem identificada, aí ele associa a palatabilidade dele. Mas enquanto ele não associar a palatabilidade dele, ele não vai associar todo esse trabalho que está vinculado na parte direita, que na esquerda ele não vê. E há de convir para nós que nós comemos as coisas primeiro pelos olhos. Quando você vê uma coxinha, né, que está lá toda gordurosa, rachada, você fala o quê? Me dá aquela dali. Ou então, você está com muita fome, não é? Você não quer a maior? Então, se nós temos o nosso lado seletivo para comer, eles têm muito mais acirrado, mas muitas das vezes os pais não têm essa seletividade para poder trabalhar. Primeiramente, como é que eu faço aqui? Exemplo, tá? Eu vou dar laudos aleatórios. Essa criança só come ovo, que eu coloquei o ovo aqui para vocês. Eu coloco o ovo, tá? Porém, aqui no feijão, exemplo, eu quero introduzir um embutido. Eu vou colocar um pedacinho pequeno, minúsculo, diluído, para que ele possa sentir a palatabilidade, o sabor, para que eu engane o cérebro. Por falar em enganar o cérebro, a minha nutricionista, por eu ser diabético hoje, ela passou para mim um creme de amendoim para eu enganar o cérebro. Porque eu entrei numa abstinência de doce que vocês não têm noção de como que é horrível você ter uma abstinência de doce. E qualquer tipo de abstinência ela é horrível. E eu passei justamente pela de doce. Hoje eu tenho um pote aqui em casa de um amendoim que ele não é doce, ele não tem açúcar, e eu como justamente para enganar o cérebro
porque sempre depois das minhas alimentações, eu comia algo que era doce. Isso é para quê? Enganar o cérebro. Meninas, quantas vezes, eu tenho certeza, vocês na rua estavam morrendo de vontade de urinar. Quando chegou na porta do banheiro, essa vontade veio com grande força. E tem situações que a gente nem aguenta, porque o cérebro informou que o vaso sanitário é justamente o lugar onde você vai depositar essa bexiga cheia. Olha ele se comunicando lá. E você justamente favorecer. Mas se você desvincular, de repente você esquece. Aí você fala assim, meu Deus, eu estava com tanta vontade de ir no banheiro, mas tanta vontade, de repente agora a vontade passou. Porque você mandou um comando para o seu cérebro de alguma coisa, eu não posso dizer o quê, que justamente isso desvinculou e ele não pegou essa parte funcional que está dentro da anatomia. Então essa seletividade, ela é funcional e ela é anatômica, tá ok? Então, nós precisamos trabalhar gradativamente essa seletividade e poder trabalhar isso aqui mais com a família. A família que é a mais, às vezes, problemática. Por quê? A família quer porque quer, pessoal, que ele coma tudo e do jeito dele. Não é do jeito dele, é do jeito que precisa trabalhar a forma de justamente poder ver o prato e poder ver a seletividade que ele tem. Olha isso aqui da nossa aula passada, pessoal. Lombo frontal é justamente a parte motora e da fala. Lembram que eu falei isso para vocês? É aqui que ele vai ver, né? Justamente, olha como é que, mais uma vez, a leitura, ela começa e vai terminar atrás. Por isso que, às vezes, aqui, nesse lombo frontal, na parte motora neurocerebral, que acontece o quê? A dislexia, ok? A respiração, ela vai estar no modo parietal, tá? E justamente do cerebelo, que é o equilíbrio, tá? A visibilidade, ela vai estar justamente vinculada ao que os antigos falavam, que é o miolo, tá? Ela está justamente aqui no meio, tá? Então, toda essa parte, tá? Que eu tenho aqui, dessa ponte que vai colocar, tá? Justamente ela vem de encontro a toda essa parte do lombo frontal, do parietal e do occipital. Ele vai ver, ele vai interpretar e ele vai falar. Porque vai vir as emoções. Eu não quero comer isso. Isso é ruim. Olha como em instantes, o que eu fiz é rápido, não é? Mas eu fiz devagar. Eu vejo, eu interpreto e a emoção fala. Justamente no comando visual. Ele vem, fala, interpreta justamente no sistema nervoso central, que são os lobos neurocerebrais. Vamos falar um pouquinho, que vai chegar muito no consultório de vocês, a estereotopia. Isso é muito comum. Primeiramente, meninas, a estereotopia nada mais é as terminações nervosas da ansiedade, ok? Essa criança, quando ela está fazendo movimentos, tá? Ela justamente está fazendo o quê? O seu lado da sua ansiedade, das terminações nervosas. São os movimentos repetitivos, tá? Que acontece quando tem as sinapses. Lembra da aula passada da sinapse? Vem algo conectivo favor, que conecta com o outro e faz o quê? A sinapse, ok? Que é estímulos, tá? Isso é várias vezes a gente vê os neurocondutores. Quero comer, peguei. Quero comer, não houve sinapse.
Olha aqui onde vem a seletividade, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Perceba essa criança aqui movimentando muito a mão. É o primeiro passo de você trabalhar dentro de uma clínica, é perceber a mão. Quando você percebe a mão da criança, a primeira coisa que ela faz é fazer os movimentos, ok? Justamente de quê? Dessa parte que vem, tá? Da função motora. A função motora, ela é muito necessária, pessoal. Por quê? Porque ela vem de encontro a uma necessidade que a criança tem de atribuir e arguir de uma forma construtiva ou perceptiva ou fazendo uma anamnese, que é uma investigação, para sabermos, tá, de que forma essa criança está chegando no nosso consultório. Pergunto eu para vocês. Abra o microfone. Chegou essa criança no consultório dessa forma. Olha a comunicação visual dela. Ela está te dando atenção? Não. Não. O hiperfoco dela tá onde? Tá na mão. Na mão. Na mão. Eu pego a mão dela e seguro, não é isso? Sim. Não. 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 Senão vai agitar mais ainda ela. Saiu. Paulo, você deu uma saída aí. É. Sem som. Não, continua sem som. Não. Tá. Oi, Paulo. Voltou. Tá voltando. Voltou? Voltou. Ai, gente, desculpa. Sinceramente, não sei o que aconteceu aqui, não. Perdão. Abra o microfone de vocês, meninas. Tá aberto, querido. Vamos lá. Como é que eu faço para trabalhar com essa criança que chegou no meu consultório e ela só está trabalhando com as mãos? Eu tenho aqui a comunicação, olha bem, visual,
com a comunicação motora. O que eu faço? Seguro na mão da criança? Não. Não. O que eu vou trabalhar? O que eu falo? O que eu faço? Me ajudem. Usar a mesma comunicação com ela? Também movimentando as mãos? Opa, é um caminho. Aí eu vou trabalhar com caminhos que eu vou trabalhar com hipótese, mas é boa, gostei. Qual uma outra parte que eu posso fazer? Vamos lá para Vygotsky, ZDP. Vygotsky, ZDP. O que eu faço com essa criança? Eu tenho uma anamnese dessa criança já. Confere. Se ela está no meu consultório, eu já fiz a anamnese. Confere comigo? Então, eu preciso trabalhar com ela alguma coisa que tire essa comunicação visual da mão e eu possa trabalhar com esse cérebro. Aí eu vou dar um exemplo aleatório. Esse menino, ele gosta de carrinho. Só que aí eu vou brincar com ele. Só que eu já vou brincar na minha terapia, ok? Eu já vou comunicar na minha terapia, porque ele chegou desregulado para mim, ele chegou no hiperfoco dele, tá? Então, eu nunca seguro a mão dele para ele parar, jamais. Eu preciso trabalhar com esses olhares aqui, que eles venham até para mim, ok? Outro exemplo. Olha a seletividade que essa criança faz, eu não consigo fazer. Olha bem, gente. Olha aqui já uma demonstração do transtorno do aspecto do autismo. Ele vai falar seletivamente o porquê que ele fez esse arco-íris aqui. E percebam bem que ele está empilheirando uma com a outra. Ele faz o quê? Agrupamento. Se ele está lá no teu consultório e ele chegou com todos esses carrinhos, que às vezes as mães mandam a criança, parece com uma mala de viagem para o consultório, tá bom? Manda com uma mala de viagem, de tanta coisa. Você não vai dizer não, porque no meio do caminho ela tira o carrinho, ela tira a Dora Aventureira, ela tira o palhaço, ela tira o mundo de dentro da bolsa para essa criança, às vezes, chegar no teu consultório. Como é que eu faço com esse empilhamento? Olha mais uma vez, hiperfoco aqui, comunicação visual, comunicação motora. Como é que eu vou trabalhar? Aqui é meu consultório. Como é que eu vou trabalhar, meninas? Com esse hiperfoco dele aqui, voltado, tá? Justamente na parte neurocerebral, funcional, tá? Como é que eu vou iniciar a minha sessão, meninas? Usando a própria habilidade dele aí com os carrinhos. Ok. Eu posso aqui, aí eu vou dar exemplo. Trabalhar cor, trabalhar agrupamento. Ele só está com um carrinho na mão. Qual é o último carrinho dele? Vermelho. Vermelho. Qual é o próximo que ele vai colocar? Vermelho. Os carrinhos acabaram. Vamos começar novamente? É uma proposta. Eu preciso tirar esse hiperfoco dele. Vamos começar novamente, mas eu não posso tirar esse hiperfoco. Guarde esses carrinhos, que agora é hora de você trabalhar a torre de macarrão. É hora de você trabalhar a massinha de modelar, que, pelo amor de Deus, como tem psicopedagogo e neuropsicopedagogo ainda com massinha de modelar. As crianças estão mais avançadas. Não leve máquina de escrever para os seus consultórios. Os computadores já tiraram ela de vista. Massinha de modelar. A criança já não tem mais nenhum prazer em fazer cobrinha. Professor não... também, né? Oi? Professor também. Só conhece massinha de modelar. Professor também, com certeza. Falou muito bem. Mas, assim, ainda se vincula-se a massinha de modelar. E agora? Paulo, rapidinho, falando sobre essa questão de carro, de carrinho, né? O meu filho, ele não é o transtorno dele é TDAH, mas ele sempre foi sempre teve hiperfoco muito em carro.
Ele sempre gostou muito de carrinho, esses carrinhos de Hot Wheels. E ele tinha muitos, tem ainda até hoje, né? Muitos. E eu trabalhava muito com ele nessa questão dos carrinhos. Trabalhava agrupamento, trabalhava cores, trabalhava multiplicação, divisão, soma, subtração com os carrinhos. Bem. E a professora dele do 2º ano, que eu acho que já comentei com vocês, foi um anjo que Deus colocou na minha vida, ela sempre trabalhou muito com ele também e sempre voltava a esse tema de carrinho. E até hoje ele é apaixonado, tanto que ele está fazendo técnico na área de eletrônica. E ele quer se especializar nessa parte de eletrônica de carro mesmo. Olha bem, um exemplo, muito obrigado por compartilhar essa experiência muito boa. Gente, eu não posso tirar o que é a ZDP de Vygotsky aí mais uma vez. Zona de desenvolvimento proximal. Eu não posso tirar esse carrinho de uma hora para outra. Tem gente que faz isso. Aí a criança vai entrar em surto. Ela vai entrar em surto. Mexe com o teu salário se você não surta. Surta ou não surta? Seu salário é R$1.000, veio R$800. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Onde está os 200, não é isso? No nosso hiperfoco é o salário? O nosso hiperfoco é o salário. Eu tenho certeza disso. É mais ou menos isso, gente, que trabalha com eles. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado de não tirar isso daí. 999, eu vou procurar saber desse R$1. Tá vendo? R$1, imagina, eu tô falando 200, hein? Bem, então, eu preciso trabalhar muito, gente, essa ZDP dele não tirar. Quem vai tirar essa ZDP é ele. Ele não quer mais carro. Ok, separa-se todos os carros. Não jogue fora, porque ele pode voltar. Ok? Ele pode voltar. Oriente às mães, ao responsável, essa parte. Ok? De repente, a mãe fica desesperada porque a criança coloca a mão no ouvido. E muito comum no parabéns para você, ela fazer justamente essa parte de gritar e ela não aguenta nem o próprio grito dela, tá? Feche os microfones, por gentileza. Vamos conhecer os ossos do ouvido. Os ossos do ouvido, pessoal, eles são cartilaginosos, ok? Bom, nós temos aqui, tá? Os menores, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E do lado dele, tá? Que vem justamente do lado desses ossos, a trompa de Eustáquio. Essa trompa de Eustáquio, os ossos primeiros fazem toda a vibração, tá? Para mandar para ele, e ele assim vai mandar, olha aqui, para o seu cérebro. Meninas, lembrem sempre o seguinte, toda comorbidade normalmente leva a uma difusão, isso é, a problemas dos ossos cartilaginosos, tá? Do aparelho auditivo, tá bom? Por isso, oriento vocês a um otorrinolaringologista para que possa ser feita uma avaliação para saber como é que estão os ossos internos dessa criança, para saber se a funcionalidade anatômica, tá, está correspondendo à biológica, para ter a funcionalidade normal. Para que essa visão aqui, ela não seja... Eu fico olhando determinadas cenas que vem aqueles alto-falantes, que vem 5 alto-falantes dentro de uma caixa. Aí eu olho o empilhamento, são 20 caixas. Eu fico imaginando no som. Imagina esse som, meninas, chegando no teu ouvido. Que coisa horrível não deve ser. Mas tem gente que acha normal, que fica a noite toda
nesses bailes. Para mim, de longe, já me dá problema. Mas para outros, não. Então, as funções anatômicas, elas são diferenciadas. E nessas diferenciações, a gente vai ter o quê? Justamente a parte de poder trabalhar a funcionalidade. Nós sempre temos que trabalhar, meninas, comum e acordo com os médicos. Chegou no seu consultório, primeira parte da sua anamnese. Quando fala em anamnese, sugiro vocês, não peguem anamnese em prontas da internet. Porque você pode querer saber de coisas, como, por exemplo, alguém sabe aqui o que é uma sudorese? Sudorese é quando fica, né, um suor excessivo em determinadas partes do corpo. Pode ser nos pés, nas mãos, enfim, qualquer parte. Se ele está tendo uma sudorese, alguma coisa está tendo. E você vai poder resolver? Não. As suas terapias vão dar jeito? Também não. Então eu preciso fazer o quê? Justamente essa proporcionalidade, tá? De fazer uma mudança de comportamento. Que mudança de comportamento é essa? Essa mudança de comportamento que é esse pai levar para justamente, tá, o médico especialista, porque essa criança começa a gritar. Ela está começando a não querer escutar. E se ela não está escutando, olha bem como é que fica a parte funcional do canal auditivo e do canal visual. Bom, o som entrou em ruídos. Houve uma movimentação do equilíbrio lá no bulbo, ok? Então, o cérebro auditivo acionou bem. Só que, comum a isso, vocês precisam entender que a luz, o cheiro e o sabor são justamente fatores, tá, que vai vir juntamente quando a gente aprende lá no primeiro segmento, né? Os 5 órgãos do sentido, visão, audição, tato. Não só a audição, mas as demais partes delas são conjuntas. Mas o que acontece? O cérebro, às vezes, ao invés de ter o cérebro auditivo, eu vou ter um cérebro visual. O que é o cérebro visual? Eu não vou ter a perceptividade do som. Se eu não vou ter a perceptividade do som, eu não vou ter o equilíbrio desse som fazer justamente essa parte. Nós temos aqui que o som entra e o som está tocando uma música. Mas quando toca uma música que me chama a atenção, é um cérebro o quê? Auditivo. Quando eu falo alguma coisa, quantas das vezes está vendo televisão, por exemplo, agora, eu coloquei por colocar no canal que eu falei para vocês, e de repente eu comecei a ver coisas que me chamou a minha atenção. Eu coloquei meu cérebro visual, mas de repente meu cérebro auditivo se atentou. Isso acontece muito com a gente. A fofoca não é nada mais, nada menos, né? Se a fofoca for boa, ela não vira visual, ela vira auditiva. Mas quando a fofoca não é boa, ela fica visual. Ela só fica conectada. Então, na criança, esses canais auditivos para levar, para toda essa máquina, tá? Chamada cérebro, ela tem que fazer o quê? O equilíbrio e ter a auditividade. Mas para essa transição aqui, os ossos cartilaginosos, eles precisam estar justamente vinculados à anatomia do paciente. Que eu e nem você podemos fazer isso. Até mesmo sugiro vocês, dá o nome de cera, mas não é cera, é cerúmen. Se você olhar o ouvido da tua criança e ver muito cerúmen,
Presta atenção, não é para tirar o cerúmen desta criança. Educadamente, mamãe, papai, vovó, percebi que há um excesso de cerúmen. Talvez essa fala não venha de encontro ao conhecimento deles, não sei. Cerúmen, o que é cerúmen? Essa cera precisa ser retirada, porque essa proteção, porque a cera, ela é uma proteção auditiva, não é? Para que esses ossos cartilaginosos, tá? Tenham, no caso aí, não a expansão de bactérias, de poeira, etc., tá? Mas precisa ser limpo. Então, eu não posso limpar. Por falar em limpar, presta bastante atenção na parte clínica que eu vou falar agora, que eu acabei de entrar. Uma que eu não vejo isso em anamneses da internet, por isso que eu falo, não façam anamnese da internet. A criança quer ir no banheiro. Só que para ela ir no banheiro, às vezes ela tem códigos, principalmente os autistas não verbais. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela falava para mim, para ir no banheiro, era caju. Caju. Só que a mãe não passou para mim. E o que aconteceu? A criança justamente caju, 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 e eu não entendendo o que estava acontecendo. No terceiro caju, a urina desceu. Aí eu fui, chamei a mãe, né? Porque eu, como homem, não vou colocar a mão, não posso fazer isso, jamais. Chamei a mãe, perguntei, o que é caju, caju? Ah, eu esqueci de falar, caju, ela quer ir no banheiro. Falei, pois é. A senhora não me falou, o terceiro caju despencou do pé. A mãe entendeu, mas tem pais que não vão entender. Então, sempre tenham, a vida nos requer muita experiência. Como que essa criança quer ir no banheiro? Como que ela quer beber água? Como é que ela faz? Ela pede? Ela aponta? Ela faz algum estereótipo? Ok? Ela vai sinalizar, não sei. Ela vai ter um meio de comunicação para poder falar que ela quer defecar, que ela quer urinar, porque isso tudo está vinculado ao quê? Ao nosso sistema nervoso. Então, tenham essa perceptividade, meninas, de fazer essa pergunta, como as necessidades fisiológicas o paciente extrai para poder perceptivar a movimentação dele. Como é que faz para poder ir no banheiro? Tá? Eu tive uma outra que justamente eu não sabia se era. Ela falava assim, pouquidá, pouquidá, pouquidá. Eu já, sabendo disso, aí, isso é bem mais contemporâneo para mim. Pouquidá, pouquidá, pouquidá. Eu levei ela, trabalhava numa clínica nessa época. Levei ela, a mãe estava na recepção. Eu falei, o que é pouquidá? Pouquidá, ela quer pintar. Pouquidá. Ela falava ABO, ABO. Eu fui primeira vez na clínica, não tinha, já a anamnese já estava feita, mas não tinha, muito ruim às vezes trabalhar em clínica por isso. Você precisa trabalhar com a anamnese e dar continuidade, é muito ruim. E justamente eu fui, né? Voltei lá. O que ela queria fazer? Então, cada vez que ela tinha um movimento, eu fazia uma anamnese. Porque ela tinha vários sons, ela queria pintar. Uma outra caiu, caiu, caiu. Falava direitinho a palavra caiu. Sabe o que era caiu? Acabou. Eu não quero mais ter sessão com você. Acabou. Caiu. Acabou. Então, eles vão ter a sua perceptividade, tá? Dentro dessa anatomia, tá? Funcional,
para poder passar para vocês justamente o que eles querem. Então, toma cuidado quando você for fazer a anamnese e você anota. Então, Pokeidá, eu já sabia que ela queria pintar. E o que eu fazia com ela? Era o hiperfoco dela. Eu dava o lápis de cor na mão dela e continuava. Eu falei, Pokeidá daqui a pouco. Só um momentinho. E eu continuava ali que eu estava fazendo com ela, deixava ela fazer uma pintura, vem agora aqui com o tio. Porque ela estava onde? No hiperfoco dela, que era pintar. Ok? Abra o microfone. O que vocês veem inicialmente nessa imagem? Não tá querendo socializar, né? Tá mais. Ok, querendo socializar. Quem mais pode contribuir com alguma coisa, por gentileza? Não está errado, mas vamos lá. Ana Lu, cadê tu? Tô prestando atenção. O que você vê aí, Ana Lu? Fala para mim. Eu tenho aqui um elefante, ok, gente? Eu não posso me desprender disso. Eu tenho um elefante e eu tenho uma criança de cabeça baixada. Gente, ela está primeiramente dentro de uma bolha, ok? Eu vejo aqui, abstratamente, uma bolha. Primeira coisa que muitos vão falar que ela está numa depressão. Primeira coisa que muitos vão falar, tá? Ela está numa depressão. Isso não é um lado depressivo, ok? E ela está no mundo dela, tá? Eu preciso tirar essa criança do mundo dela. Ela entrou dentro do meu consultório, ela sentou no chão e abaixou a cabeça. Essa criança, como é que eu tenho que fazer primeiramente, meninas? Eu preciso saber, essa criança dormiu? E se ela estiver fazendo a melamina dela aqui, o hormônio do sono? E se ela estiver dormindo? Já pararam para meditar isso? Ela pode estar querendo dormir. Eu preciso perguntar ao responsável se ela dormiu. E se ela estiver chateada, porque no meio da viagem você não estava com ela, aconteceu alguma coisa, ok? No meio da viagem aconteceu alguma coisa. Olha quantas sensações e percepções eu preciso ter na área clínica antes de julgar que essa criança aqui ela está em depressão. E devagar eu vou sentar ao lado dela, tá? E eu vou poder conversar com ela. Só que isso aqui eu tenho que ter muita fé, porque eu não vou ter muita resposta aqui. Eu tenho que ser uma pessoa de fé. Um ateu aqui não senta, não. Então, Paulo, na escola onde eu trabalho, tem um aluno da educação infantil que todos os dias ele chega assim. E ele não. O motivo é porque ele não quer entrar, ele não quer ir para a escola. Não? Aí, quando a professora senta ao lado dele, que vai conversar com ele, vem o lado da agressividade. Aí ele fica agressivo, aí ele se joga no chão, ele bate na professora, fica assim, né, dando socos, chutes. E para acalmar ele, vai de 40 a 50 minutos. Sim. Porque simplesmente a mãe deixa ele e vai embora. Porque a mãe diz que quando, né, no começo do ano, ela fala, não, já estou acostumado com isso já, daqui a pouco passa. A mãe fala. E realmente, né, depois de uns 40, 50 minutos, conseguem acalmar ele. Mas é muita conversa, aí leva ao parquinho, deixa ele brincar um pouquinho, separado da turma, entendeu? Quando ele volta, né,
Assim, quando ele aceita, né, entrar para a sala de aula, já está quase na hora do intervalo das crianças. Não? Ana, Paulo, nesse caso aí, se eu aguardar o tempo dele, ele no mundinho dele, tá? Ele está dentro do mundinho dele, ok? uhum. E eu não posso, eu não quero forçar ele sair desse mundinho dele no momentâneo. Eu posso, não é não dar confiança, é eu estar monitorando, mas deixar ele naquele mundinho dele até ele ter a vontade dele se comunicar. Isso não é legal? Isso não pode fazer, Ana, pelo princípio que eu estou segregando essa criança, tá? De um lado, quando a Ana Lu falou assim, que quando vai sentar, ele é agressivo. Sim. Tá? Mas essa agressividade, infelizmente, ela é normal. Ok. Tá? Então, eu preciso, primeiramente, essa professora, ela não tem como, é onde que gera-se um grande tumulto. Ana Lu, me responde uma coisa, ele tem mediador, essa criança? Tem. Tem. Esse mediador, tá? O que ele precisa fazer? Nesse caso aqui, ele gosta do elefante. Eu preciso ter domínio, aí eu estou falando para Ana Lu e para Ana Lúcia, Ana Cristina, perdão. Eu preciso ter domínio do que essa criança ela gosta. Porque eu não posso falar para ela, Anas, vamos dizer que as duas são Anas. Anas, eu não posso falar assim para ela. Isso aqui é uma escola, você tem que sentar e tem que estudar. Eu preciso demonstrar para ela. Então, mais uma vez, eu preciso, neste caso aqui, eu peguei essa imagem, ele gosta de elefantes. Então, eu vou trazer diante para essa criança muitas coisas que lembram o elefante. Para ele poder se sentir em casa. Mas se eu ficar fora do domínio dessa criança, eu estou segregando ela. Porque ela vai ficar assim a aula toda, o momento todo na clínica ou na escola, e ela não vai fazer parte do conjunto chamado socialização. Sim. Então, eu preciso, tá? Ainda que com espancamentos, ainda com agressividade, tá? Poder mostrar para ela que essa escola, que esse consultório é bom. O que eu posso espalhar aqui em volta quando ele tirar um monte de elefantes? Olha como a educação inclusiva dá trabalho, gente. Ela dá trabalho. Sim, sim. Ok? Eu vou colocar a letrinha E aqui em volta? Não vou colocar a letrinha E aqui em volta. Paulo, mas a educação infantil numa escola particular, ela já vincula a alfabetização. Aqui eu vou esquecer a alfabetização, que ele vai ler alguma coisa, gente? Jamais. Não, claro que não. Então, eu preciso trabalhar o modo o quê? Visual. Então, eu vou espalhar aqui, ainda que ele rasgue tudo, ok? Ele rasgou todos os elefantes. Eu tentei. Eu vou pegar a tromba do elefante, que eu posso fazer com aqueles canudos, né? De piscina, né? Faço com canudo de piscina. Então, eu coloco aqui a tromba do elefante. Eu busco músicas. No parquinho, como a Ana Lu falou, eu vou passear com o elefante. Vamos lá, em vez da mediadora, Ana Lu, pegar, no caso, a mão dele, aqui eu pegaria o elefante, dar a mão para o elefante. E aí, seu elefante, está gostando? Aqui é a escola. Olha eu mostrando para essa criança que é a escola. Entendi. Eu estou falando com o elefante porque ela gosta do elefante. Eu estou mostrando, olha, aqui é o parquinho. Vamos conhecer a cozinha, seu elefante? E essa criança vai andando na escola. Aqui eu estou dando o exemplo do elefante. O que eu sugiro, Ana Lu, essa mediadora fazer? Qual é o brinquedo? O que ela mais gosta? O que é menino ou menina, Ana Lu? Menino. O que esse Ele menino... da educação infantil. Eu não sei, mas eu acredito que deva ter os 4 anos. Porque eu dou aula no fundamental. Então, eu pego assim, só na entrada mesmo. Mas eu acredito que ele deve ter uns 4 anos.
Mesmo se for no fundamental, eu preciso, porque essa criança talvez nunca viu escola. Eu não vou apresentar, meninas, olha uma estratégia que eu tenho. Vou apresentar a minha clínica, vou apresentar a escola. Eu apresento para o elefante, porque nessa imagem aqui é o elefante. Ok, Paulo, mas em muitos dos casos a criança não vai, a mãe não leva nada do que ele goste muito. A mãe simplesmente entrega ele na escola, certo? Com material escolar e ponto. Ele vai ficar nesse mundinho dele sem nada. Como eu vou identificar o que ele gosta nessa conjuntura? Entendeu? Aí é uma outra questão. Ele está com um elefantinho aí, eu consigo identificar que o elefante é essencial para eu estar trazendo ele para o meu mundo. Mas e a criança que está ali agachadinha, que não está com nada em mãos? Entendeu? Como eu vou identificar o que ela gosta se ela não quer momentaneamente falar comigo? Eu vou sentar ao lado dela, vou tentar puxar alguns assuntos e tal, mas ela vai continuar no mundinho dela, certo? Certo. Aí nesse primeiro momento, você não tem como poder fazer, Ana, essa movimentação toda. Só que secundariamente, tá? Você vai obrigatoriamente pedir essa mãe, tá? Aí vem toda uma conjuntura, tanto clínica. Então, todo o tratamento eu preciso estar em contato total com o responsável para saber qual é a vivência dele dentro de casa. Eu estou errada? Não, com certeza. Porque, primeiramente, eu preciso trazer esse elefante para a escola. Tá? E eu tenho uma frase que eu falo muito para as pessoas. Não me questione a forma, me questione os resultados. Sim. Eu falo muito isso. Mas a escola não é lugar de elefante. Escola não é lugar de brinquedo. Sim. Mãe, me questione. O meu questionamento foi esse, porque, como é na escola, a mãe acha que vai para estudar, correto? Ele vai estudar. Então, ele não precisa dos brinquedos. Na verdade, eu acho que toda criança com autismo ela deveria também ter na escola uma anamnese total dele. Concorda? Em gênero, grau e número. Eu acho que nem toda escola faz. Não estou generalizando. Mas eu acho que as escolas não fazem essa anamnese para saber qual é a potencialidade dessa criança, o que ela precisa, qual é a vivência dela dentro de casa, para a gente poder trabalhar. A mãe simplesmente deixa lá, igual a Ana Lu falou, né? A mãe deixa lá, daqui a pouco ele para, é assim mesmo. Eu preciso trabalhar com essa mãe, tá? Que esse elefante, aqui é exemplo, tá, gente? Esse elefante, ele faz parte do aprendizado dessa criança. Sem esse elefante, eu não consigo trabalhar a letra E em volta. Se for o caso, ela questionar, tá bom? Ela está questionando que ele quer aprender as vogais, porque a educação infantil na rede particular, ao contrário da rede pública, ok? Já começa a alfabetização. Né? Então, aí eu pego o bicho, tá? Para eu colocar a letra E aqui, mãe, eu preciso primeiro trabalhar esse elefante aqui. Então, eu preciso ter esse contato diretamente com a mãe. Tá? Eu preciso ter esse contato com ela. E também no consultório de vocês. Tá? Voltando aqui para o consultório, eu preciso que no consultório esse elefante ele entre com essa criança, para que vocês possam fazer as operações, as terapias com ele. Mas o que a Ana falou, as duas Anas falaram para a gente, a mãe deixa lá, e eu não tenho uma anamnese, isso é muito comum. Só que enquanto, no caso, favorecer ela, deixar lá, e eu não fazer a conclusividade para mim, eu vou estar sempre deixando essa criança. É por isso que as escolas, muitas das vezes, viram depósitos de inclusão.
que a criança fica lá atrás, porque ela desse jeito aqui, ela não me perturba. Desse jeito aqui, ela não me bate. Então, é muito melhor ela ficar no mundo dela do que eu sair, no caso, agredido. Só que eu estou prolongando e é uma vida. É uma vida que tem direito a uma socialização. Talvez a escola para ela, Anas, não vai ser A I O U. A escola para ela vai ser socialização. Ela vai aprender o A I O U lá no terceiro ano. Não sei. Nossa, mas se eu falar isso pro pai, o pai vai ficar de cabelo em pé, eu estou pagando escola à toa, etc. Mas eu estou fazendo o meu trabalho enquanto professor e enquanto psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. O importante é isso. Eu fazer o meu papel e fazer ele bem feito. Ok? Paulo, Eu? aí você vem para uma realidade de uma escola pública em que você não pode entrar com brinquedo na escola. Essa é a minha questão. Não é permitido entrar com brinquedo na escola, professor nenhum aceita que aluno nenhum entre com brinquedo na escola, porque vai atrapalhar o andamento das outras crianças, porque as outras crianças vão querer o brinquedo, e como a gente sabe, a criança ela fica muito apegada àquele brinquedo, então ela não vai dividir mesmo, né? Óbvio, porque tá no mundinho dela ali, é o hiperfoco dela, ela não vai dividir mesmo com as outras crianças, né? Uma criança que não tem nenhum transtorno, quando leva um brinquedo para a escola, muitas vezes é difícil para dividir com os coleguinhas, que gerar uma criança que tem ali o seu hiperfoco, tem ali o seu apego a esse brinquedo. Aí, quer dizer, vem toda essa questão. Na minha unidade, graças a Deus, a gente tem a possibilidade que a gente recebeu agora da prefeitura, um laboratório, tem brinquedos assim, que em 10 anos de rede pública eu nunca vi. Então, a gente tem essa possibilidade. Tá no ano político, né? Oi? A gente está no ano político, né? Só abrindo aspas aí, né? Com certeza. Óbvio, né? E é o ano que chega tudo na escola. Aí a gente tem essa possibilidade da cuidadora, um ambiente de creche cuidadora, na mediadora, levar essas crianças para esse laboratóriozinho, que a gente chama de brinquedoteca, por um período, porque essa criança também não pode ficar muito tempo fora da sala de aula. Então, eles ficam ali um tempinho, 15, 20 minutos, para dar, e depois essa criança tem que voltar para a sala. E ela não pode estar com esse brinquedo, ela não pode levar esse brinquedo para a sala. Então, é um trabalho que fica um pouco complicado por conta desse sistema. Parece que você está ali secando gelo, porque você não pode trabalhar numa rede, né, pública da forma que a gente vai trabalhar no consultório ou numa unidade particular. Exatamente. Então, a gente tem que ter um todo aí para saber como tratar cada local, né? A cada criança que vai para cada local, porque na rede pública eu entendo que a criança vai entrar, essa criança ele vai entrar assim e vai sair assim da escola pública. Infelizmente. Fora que a demanda é muito grande. Isso aí. Tem a questão da demanda. Aí eu a tenho gente tem duas uma criança para numa vocês, escola tá? pública, a gente tem 10. Exatamente. Ao contrário, lá daqui não teve resposta, eu tenho duas respostas para vocês. O que vocês permearam aí foi maravilhoso, tá? Realmente, as escolas não permitem a entrada, porque já estão numa fase, vem justamente a fala, ela vai querer, no caso, para si. Bom, eu tenho a LBI 4.316, que ela vai me dar esse acesso, tá? Dessa entrada. Ela me dá esse acesso. Outra, eu com o meu carimbo, tá? Eu vou trabalhar um laudo que eu posso laudar nesse ponto, eu posso laudar. O assistido é acompanhado pela neuropsicopedagoga fulana de tal, que evidencia que Gael da Silva Sauro precisa levar o elefante para a sala
para ter assim a socialização, exterminando assim a segregação em locos. Eu tenho essas duas possibilidades. Aí eu vou falar agora de fora. Eu como neuro, tá? Eu vou conversar com a professora, tá? Para ela poder não deixar diretamente, mas nesses casos que essa criança precisa entender o que é uma escola, eu preciso que ela entenda a escola com o hiperfoco dela, que ela não vai entender. Aí, gente, pode ser um caso que vocês falam para mim assim, a escola se recusou. Aí é um caso que eu não tenho como poder dizer para vocês. Então, ela vai ter que fazer. Pode entrar com um processo? Sim, porque na lei me dá esse amparo. Só que a nossa lei, ela não é tão em vigor. Vocês sabem disso, infelizmente. Aí, Né? professor, eu entro numa questão que é a realidade que eu vivo. O senhor falou da questão da gente, enquanto neuropsicopedagoga ou psicopedagoga, dar esse laudo de que a criança necessita a entrada, né, com o seu hiperfoco, que é o seu brinquedo ali. 99,9% das crianças assistidas na minha unidade não fazem nenhum tipo de terapia. Isso aí já é um outro problema. A gente ainda bate nisso, né? As crianças não fazem terapia, não tem um tipo de tratamento adequado para elas. Exatamente. Aí jogam ela numa rede pública de ensino, ao qual a rede pública não tem uma rede que te demande uma sustentabilidade. Uma rede de apoio para você demandar aquela situação. Tira-se o que a criança mais gosta, eu não vou compreender o que ela quer ali naquele momento. Como você disse, vai ser escola de inclusão, joga a criança lá para trás porque ela não vai me perturbar. Aí eu vai passar essa criança assim. O tempo vai passando, sem tratamento, pior vai ficando. Vai ser um adulto autista sem tratamento algum. Os pais. Mais para frente só vai ser percebido quando, no caso, a coisa já tiver agravante, porque a atenção aí é agravar. Hoje, no caso, ele fica dentro dessa bolha. Como eu, dentro de uma rede pública sem uma rede de apoio, eu consigo trabalhar essa criança mesmo tendo bagagem, mesmo tendo competência, eu não consigo tratar ele. Difícil. Não é? Muito. Gente, os pais jogam responsabilidade para o governo. Eu não consigo terapia nenhuma no SUS. Já está com o nome não sei em quantos lugares. Sim. Não consigo terapia pelo SUS. Joga dentro da unidade, a criança fica ali o dia todo. É cômodo para eles, que eles só pegam à noite a criança já cansada. À noite não, desculpa. 4 horas da tarde a criança já cansada. E aí vai prolongando essa situação. Vai chegar em casa, já vai dormir, que é favorável. Vai dormir, exatamente. É favorável. Mas aí, gente, é uma realidade dura, tá? Eu entendo vocês, esse desabafo aí que vem de encontro, só que a gente precisa acreditar. É uma realidade. Porque senão a gente desiste de qualquer parte que envolva as patologias e a educação, que elas são muito vinculadas a isso. Sim. Então, na hora que a gente começa a perturbar essa mãe, a gente começa não desistindo, Paulo, ela não vai fazer nada, Paulo. A Ana Lu falou, ela já está acostumada, ela deixa lá, uma hora vai parar. Mas se eu deixar essa mãe cômoda... Se eu deixar essa mãe cômoda, ela vai ficar muito mais cômoda. Mas quando eu estou na hora da saída, mãezinha, vem cá, por favor. Mãe, repito todo santo dia. Mãe, aconteceu isso. Mas é normal. Não, mãe, não é normal. Mas eu quanto assistente social, eu não consigo fazer esse tipo de trabalho. Entendeu? Mas a professora sim, Ana. Sim, aí eu tenho que... Olha bem o meu trabalho. Eu, como assistente social de uma unidade, eu tenho que perturbar uma professora para ela estar perturbando a mãe, para a gente fazer um trabalho conjunto com o pedagogo, com o psicopedagogo da escola, que geralmente na rede pública não tem.
Não tem. Tem mesmo. São Entendeu? Paulo tem, tá, gente? Só vinculando, São Veja, Paulo tem, tá? exatamente. Aí, geralmente, é uma rede ao qual as pessoas são financeiramente ruins, não têm condições, eu não nem para procurar o SUS, na verdade, geralmente vivem de Bolsa Família, que eu mesmo que eu tenha uma rede ao qual eu coloque essas crianças no CIGEG da vida até ela chegar a conseguir um tratamento, é quase impossível, todo mundo sabe disso, certo? É quase impossível. Então, eu estou perdendo, eu tô secando o gelo, eu estou perdendo a batalha para o sistema. o sistema. Entendeu? Aí eu vou em questão. Eu, como assistente social, eu vou acabar fazendo o que muitas fazem, lavando as mãos e deixando o ciclo correr. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, eu preciso trabalhar também. Então, o que acontece? Eu vou deixar o ciclo correr da forma que acontece. E isso é ruim para mim como profissional, entendeu? Isso não é o que eu escolhi. Eu, como profissional, eu quero o bem-estar do menor sempre. Né? Sim. E aí? Nesse caso, Ana, da tua área, realmente é uma área que, infelizmente, nas escolas aqui do Rio de Janeiro, né, a gente não tem o compartilhamento do teu lado comportamental trabalhístico, infelizmente. Né? Como também não. Então, o que eu preciso, agora, enquanto escola que a gente trabalhou, e para eu voltar o foco aqui, e não tirar, porque eu sei que isso aí é muito pertinente para vocês, vocês vão trabalhar também com escolas como neuropsicopedagogos, duas coisas: incomodar esse responsável, só que você, enquanto neuropsicopedagoga, você está acompanhando essa criança, ok? Agora, como professora, dando aí para não deixar uma lacuna aberta, tá? Eu preciso tirar essa mãe da zona de conforto dela. Todo dia massificar ela. Paulo, vai ser um lado repetitivo? Vai ser um lado repetitivo. Mas eu não posso, como a Ana Lu falou, isso é normal. Isso não é normal. Porque daqui a pouco, gente, eu vou falar, porque nós já falamos hoje. Antigamente, quando eu era criança, essa analogia vem muito de encontro. É um tiro. A gente falava assim, gente, é um tiro. Só que hoje eu já falo essa frase assim, é um tiro. Daqui a pouco, ele é pedófilo. Eu vou normatizando as coisas e eu vou extraindo a culpa para quem tem que ser feita. Então, como neuropsicopedagogos, essa criança está sendo acompanhada por você. Enquanto professora que foi emergida e assistente social, que a Ana pontuou aqui, que é eu preciso, no caso, buscar o incômodo familiar, mesmo com poucos recursos, para que essa criança se desenvolva dentro dessa bolha, que ele pode desenvolver dentro dessa bolha. Ele se desenvolve, mas dentro das patologias e das formas que eu possa vir trabalhar. Um outro ponto também, que hoje está muito vibrado, são as telas de celular. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um médico que ele já vivenciou e já trouxe o laudo que há um lado da parte do cérebro que, infelizmente, fica infeccionada. Mas não é uma infecção. Quando a gente fala infecção, a gente fala de quê? De pus, não é isso? Lembra logo o pus para a gente, né? Essa parte infeccionada não vai acontecer a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É o comando cerebral que vai ser vinculado à criança a fazer. Tá? Foi falado isso hoje cedo naquele programa que eu falei para vocês. Da tela de celular. Eu posso fazer a tela de celular? Sim. Eu tenho um paciente que ele vê um desenho só os sábados, pelo telefone, que não é um desenho no canal aberto, só é no celular. É um desenho internacional.
para ele não ficar vendo de segunda a sexta-feira, ele tem, no caso, 3 horas para ver no sábado, só que ele é acompanhado por mim. Aí eu vou falar assim, gente, é uma realidade, ele tem um capitalismo, eu sei disso. Só que hoje os pais perdem a noção e, ao mesmo tempo, essa tela ela é tão atrativa, né, que tudo vem para esse hiperfoco que é o celular ou então os aparelhos eletrônicos. Só que esses aparelhos eletrônicos, eles causam danos ao cérebro, ok? Como eu estou trabalhando agora na escola, aí tem aquelas leis, eu não vou entrar muito nesse vínculo escolar. Vou trabalhar no vínculo de uma clínica. Vou trabalhar no vínculo de uma casa. Você tem como criar uma rotina. As crianças precisam de rotina. Enquanto elas não tiverem uma rotina, vai ser esse pandemônio que nós estamos vendo. Falta de rotina causa justamente uma desestabilidade emocional, física e neurocerebral para essa criança. Então, na anamnese de vocês, argucem, tá? Verifiquem como é que é o uso das telas. Argucem isso. E digo para vocês uma coisa, vai ser o mesmo patamar que vocês colocaram, que não está errado, de dificuldade na escola, das políticas públicas, vai ser dos pais também. Porque os pais vão justamente fazer, sabe o quê? Quando tem, tá aqui, ó, é o aparelho, não é? O aparelho, ele é o quê? É um desvínculo para a criança não me perturbar. Toma. Só que a criança, ao contrário que muitos pensam, ela é mais esperta que eu e você. Porque ela sabe que se ela começar a perturbar a panela, vou dar um exemplo, tá? Se eu ficar batendo na panela que me irrita, eu vou ter o aparelho de celular. Isso eu estou falando com crianças de 3 anos de idade. Muito mais com um adolescente desse que varia de 8 para 11 anos de idade. Eu tiro, infelizmente, muito assim, ele é criança, ele entende. Ele sabe do teu ponto fraco. Então, eu preciso criar uma rotina. Para que essa rotina... Gente, eu tenho pavor desse trem. Eu tive que decorar esse trem, porque eu tenho, no caso, um paciente, esse é o Thomas. Thomas e seus amigos. Gente, são 345 trens. Dentro vagões, tem. Ele mora em Sodor. Gente, eu alfabetizei uma criança, tá? E trabalho até hoje com... Tá vendo esse númerozinho 1 aqui, ó? Esse aqui é o Thomas. Thomas e os seus amigos, tá? Aí ele está trabalhando bem aqui. Aqui ele está dentro da sua zona de conforto, ok? Está dentro da zona de conforto, está nos seus trilhos. Aí eu vou voltar, que eu não vou jogar a fala de vocês fora. Essa criança tem um lado capitalista, que para ter o Thomas não é barato. Não é? O Thomas, ele é caro, que ele é lá dos Estados Unidos. Ele tem um lado capitalismo aí maior, não vou tirar isso. Então, se eu tenho esse Thomas aqui, mas de repentemente esse Thomas perdeu a graça. Essa criança estava brincando com esses jogos aí. Mas, de repente, ele perdeu, ele tirou todos os trilhos. Você vê uma desorganização de materiais. Ok? Que ela estava brincando bem. E, de repente, ela muda. Vamos entender isso? Bom, primeiramente, a crise, tá? Ela começa olha aqui, rotina no dia a dia. A rotina dela, uma das rotinas, era brincar com o Thomas, brincar com os blocos. De repente, começa a vir uns sinais de estresse. E essa crise, ela começa a vir no seu ápice. Então, olha bem essa curva, ela vai subindo. Isso acontece, gente, justamente porque o sistema nervoso dela, do nada,
falou para ela que aquilo dali, ela criou talvez uma situação, porque tem muitas crianças com necessidades especiais que entram dentro do personagem. Crianças que começam a falar muitas coisas. Por exemplo, ele não conhecia, esse paciente, o real, mas falava $1 bilhão. Ué, a criança não conhece um real, mas ela fala $1 bilhão? Não tem aí uma discrepância? Com certeza. Aonde que essa criança tá para falar justamente isso? No personagem. Aí esse personagem ela traz para ela. É aonde ela tem o lado sensorial, motor, físico, intelectual desse estresse que sobe e pode chegar ao nível 4, que é justamente, aí eu voltando lá para Ana Lu, a crise descontrolada. Olha bem, o caso da Ana Lu, dessa mãe aí, pegando como exemplo, a rotina dela, ir para a escola. Chega na escola, ela não quer ficar, vem o estresse. Do estresse, ela entra já numa crise. E da crise, ela é descontrolada, ela bate. Para eu interromper essa curva da desregulação, eu tenho que pegar aqui da rotina, dar a continuidade. No caso da Ana Lu, tá bom, gente? No caso da Ana Lu aqui. Eu tenho que interromper essa segunda fase aqui, que são o estresse. Tá? No caso da clínica, a criança já chegou no meio do caminho, porque tem pais que no meio do caminho vai empurrando a criança, vai puxando a criança, dá soco na criança, puxa a orelha da criança. Aí a criança é entregada para você aqui, ó, no nível 4, descontrolada, que a gente dá o nome de desregulada. Como é que eu vou regular ela? Primeiramente, eu vou ter que deixá-la... Isso eu estou falando clínica, ok? Clinicamente, eu vou ter que deixá-la de uma forma para ela poder voltar com o sistema nervoso dela a desvincular essa curva. Segundo, trazer para ela motivação dessa rotina. Então, qual é a rotina que eu faço com ela no meu dia a dia, na minha contemporaneidade? Como é que eu faço com ela justamente essa rotina para não ter o estresse e a crise? Então, isso são vínculos, tá? Que eu preciso trabalhar para eu não ter a desvinculação, tá bom, gente? De uma regulação, tá? Sobre crise de desregulação, alguma dúvida? Para mim, não. Tranquilo para todas? Sim. Uma dica de leitura que eu deixo para vocês, isso aqui é empírico, tá? Não vou ler esse texto todo aqui que eu vou deixar para vocês, que é justamente sobre o Asperger, que é o transtorno de desenvolvimento que afeta a capacidade da socialização e da eficiência humana, tá? Apesar de estar tudo em inglês, o livro é em português, tá? Essa dica de leitura aqui são momentos que pais passaram, tá? Que comentaram em capítulos. Então, quem puder, tá? Comprar aí para poder verticular o seu conhecimento. Eu tenho esse livro, é um livro muito bom. Está para vir, aliás, já está disponível, mas em português ainda não, tá? Um cientista norte-americano colocou em um livro, tá? Ele está, por enquanto, só em inglês, tá? Todas as partes da desregulação e das síndromes, da anomalia da educação inclusiva. Quando estiver, eu vou começar... Meu contato com vocês é mais com o Alexandre. Eu vou passar em português para vocês aí. Por enquanto só está em inglês. Eu já tenho esse livro. É um livro que trata... Porque lá nos Estados Unidos eles levam muito mais a uma conscientização. É uma realidade. Tem estudos
Japão também está chegando muito próximo, tá? Muito próximo mesmo de estudar esse sistema nervoso, de poder vincular isso. Então, se vocês puderem, tá? Comprar esses livros, fazerem estratégias de leitura, porque isso traz... Eu gosto muito, gente, de ler algo, eu, Paulo, tá? De ler algo que traz para mim um conforto, de traz para mim um caminho. Porque existem muitas leituras boas. Por exemplo, a fala que vocês tiveram aí da escola não vem de encontro à minha formação quando fala sentimento de pertença, de Bourdieu. Então, assim, na realidade, a gente estuda, é claro que a gente precisa saber dos teóricos, mas por que eu trabalho muito com Piaget e eu trabalho muito com Vygotsky? Que eles me dão um retorno. Então, eu gosto de trabalhar a leitura quando ela me dá um retorno. Porque ela, se não me der um retorno, infelizmente, só conhecimento não adianta a prática. Eu preciso ter os estágios ali, todos pré-operatório, operatório, acessório motor, toda a parte de Piaget, para eu poder trabalhar essa criança. Então, para mim, Paulo, aí fica a critério de cada um, poder trabalhar a leitura vinculada à estratégia dos seus conhecimentos, para mim, é uma parte de desenvolvimento. E eu deixo essa mensagem aqui para vocês, que o autismo, tem muita gente que fala assim, o cérebro dele não funciona. Na realidade, o meu cérebro funciona diferente, é verdade. Mas o coração dele, ele sente igual o seu. Gente, eles levam a sério tudo que vocês falam. Se você falar para um autista que você vai cortar a mão dele, ele vai pedir pelo amor de Deus ou vai fugir de você. Olha, você já tendo um distanciamento. Que a gente brinca, né? A gente tem mania de brincar. Ó, vou cortar a tua língua. Ó, vou colocar... Antigamente falava muito, né? Vou colocar a tua orelha no feijão, né? Hoje, essas falas não são bem-vindas. Pô, eles levam muito a sério. Eu trouxe essa realidade que o cérebro dele funciona diferente, mas o que ele vincula do coração, ele é igual ao teu. Então, cuidado quando você chamar uma pessoa que tem necessidades especiais, que não é laudada, mas você vê ali alguma coisa, não é? Ó, você é maluco. Ó, você está precisando de um tratamento. Cuidado com essas falas. Isso eu falo no cotidiano, porque se você falar isso para uma pessoa na escola, você pode receber um processo, né? É uma realidade. Então, eu estou falando no nosso cotidiano. Viu que a criança tem alguma difusão, viu que a criança não está correspondente, não tem condições para fazer uma terapia, as políticas públicas não funcionam, faça o teu papel, cuidado com a tua fala, porque o coração dela é como o seu. Se eu te chamar de feia, bonita e gorda, vai ter vários sentimentos aí. Então, o coração deles é igual. A mente não. A mente realmente, ela funciona diferente da nossa. Tanto é que a gente vê aí crianças que falam o inglês e nunca foram no curso. Enquanto tem adultos tentando e não conseguem de jeito nenhum, tá, fazer essa parte justamente que eles fazem. Ok, meus amores? Ok. Alguma dúvida? Essa parte que você falou que eles são muito literais me fez lembrar uma vez que uma amiga minha que trabalha comigo, que tem um filho autista, ela precisou levar ele pro trabalho. Aí eu, para depois levá-lo, né? Depois que ela saísse para terapia. Aí eu brinquei com ele. Você tá aí hoje, gatinho? Aí ele virou para mim, gatinho não, meu nome é Heitor. Tipo, a mente dele, eu tava imaginando ele como um gatinho mesmo, só que era um jeitinho carinhoso de falar, até porque eu sempre troco o nome dele com o do irmão dele. Aí, para não trocar o nome, na hora não tava associando muito bem se era ele ou era o Bernardo, que os dois estudaram, todos os dois passaram
pela creche, hoje já estão maiorzinhos. Aí eu troco muito o nome deles, aí eu na hora falei assim, né? Que a gente costuma falar assim com as crianças, gatinho, bonitinho, menininha. Sim. Não, tia, gatinho não, meu nome é Heitor. Você percebe? E Eles ela são está muito elogiando. literais. Só que ele se colocou na visibilidade dele, ela me chamou Como um de animal. gatinho. Como um gatinho. Como um Como um gatinho. gatinho animal. Não sou gatinho, Animal. não sou um Ela me animal. chamou de De animal. casa, eu sou fulano. Ela me chamou de animal. É uma Desse regra. jeito. Obrigado aí pela tua declaração. Foi ótimo, veio de encontro. Então, no cérebro dele, gatinho não é bonitinho. Não, é o animal. É um Agora, você animal. imagina chamar ele de fofinho. Nossa, você tá tão fofinho hoje. Me chamou de gordo. Gente, Desse jeito. quantas das vezes já aconteceu comigo, pessoal? Nossa, você tá grávida. Eu não. E eu não sabia onde enfiava a minha cara. Aconteceu isso comigo também. Já aconteceu. Eu não sabia onde enfiava a minha cara. E isso acontece muito. Então, eles levam muito a sério, mas muito a sério mesmo, essa parte aí que a gente fala, gente. Isso é no sistema anatômico e funcional que vem vinculado aí na educação inclusiva. Gente, existe alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que não foi do entendimento de vocês? Não. Para mim ficou claro. Ana Lu, tá com dúvida, Ana? Não? Bom, espero que a aula tenha sido de proveito para vocês, tá? Espero que vocês coloquem em prática essas funcionalidades da educação inclusiva. Vou dar coraçãozinho também aqui para vocês, tá? Que Deus abençoe aí a carreira de vocês. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, tá? E beijo para vocês. Obrigado por essa aula, tá bom? Obrigada, professor. Beijo, Maravilhosa. Paulo. Bom Obrigado final pela de aula. semana. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, meninas. Beijos, até a próxima. Até a próxima. Vou para Campos, hein? Vambora. Vou para Campos, hein? Vou para Nata Campense aí, hein? Beijo.